A gente vai dar continuidade ao capítulo 7, né, do livro 2, referente à teia da vida. O capítulo ele traz essa explanação como a teia da vida. A gente viu que essa teia da vida ela é dividida em teia alimentar e cadeia alimentar, né, que é uma construção de níveis tróficos entre produtores de energia e consumidores de energia, como a gente falou na aula passada. Hoje a gente vai continuar a partir da página 24. Aí eu queria que vocês olhassem assim, investiguem na página 24. Vamos ver o que ele está dizendo. Eu vou dar uma lida no meu livro, porque fica pequenininha a letra ali, né? Ruim para mim. Então vamos lá, o Investigue, página 24. Diz: os diferentes ecossistemas possuem relações alimentares diversas, que podem ser demonstradas por meio das teias alimentares. Essas relações ecológicas são ainda mais complexas quando consideramos os biomas, grande ecossistema com características específicas. A seguir, são apresentados alguns biomas brasileiros, juntamente com sua lista de seres vivos encontrados nestes locais, rico em diversidade. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 biomas, né? Entre eles, a Caatinga, o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica e os Pampas. Entre esses 5 biomas que nós temos aqui, biomas é um conjunto, é um ecossistema, né? Em interação com os seres bióticos e abióticos. Aí o que vocês vão fazer? Entre cada bioma, nós temos as suas riquezas, a sua diversidade. Tanto a sua fauna, né? Quanto a sua flora. Flora e fauna, que é a riqueza de ambos. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que a atividade está pedindo aqui para responder essas questões referente à pesquisa do Investigue. Eu vou tirar alguns esclarecimentos em relação a esses procedimentos. Em grupos, você e seus colegas deverão escolher um dos biomas indicados a fim de fazer uma pesquisa sobre a espécie listada. Comente buscando informações sobre os hábitos alimentares e definindo consumidores e produtores. Com base nesses dados, construa uma teia alimentar envolvendo no mínimo 7 dessas espécies. Caso queiram acrescentar organismos que não estão na lista, certifique-se de que eles ocorrem no bioma analisado. A teia pode ser representada em uma cartolina. Utilize a imagem dos seres selecionados a ferramentas como pincéis, lápis de cor para facilitar a compreensão do esquema. Em seguida, as teias representadas devem ser expostas em um mural na sala, de modo que todos possam visualizar as relações estabelecidas analisando-as. Então, gente, como nós estamos trabalhando isolados, né, em isolamento, cada um nas suas casas, então a gente vai fazer o seguinte: você vai fazer individual, né? Vai escolher um desses biomas, Caatinga, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica ou Pampas. E dentre eles, você vai fazer uma pesquisa, escolhe o que você quer trabalhar e desenvolve esse investigue, né? Faça o seu. Quando você terminar e responder os questionamentos aqui que seguem, aí vocês vão me enviar essa atividade. Eu vou dar um prazo de uma semana e hoje é segunda-feira, e vocês têm até a próxima segunda-feira para estar me enviando o trabalho dessa parte, tá bom? Então, para discutir e responder, considerando os biomas que você pesquisou, cite alguns exemplos de seres vivos de cada ordem a seguir. Aí, isso aqui é pessoal, tudo da sua pesquisa. Respondam 1, 2, 3 e 4 que estão e me enviem. Tudo bem? Eu já irei utilizar. Façam organizadinho, bonitinho, porque certamente renderá pontos na avaliação que já se aproxima. Tudo bem? Então, vamos continuar o nosso livro, vamos continuar as nossas atividades. Então, vamos lá. A energia se transforma, né? Quanto a esse item da energia se transforma, a gente até viu o questionamento, né? Que a gente viu dentro das nossas aulas, na aula passada, um pouco sobre isso. A gente viu esses níveis aqui. Mas vamos fazer a leitura da página para a gente entender mais uma vez esse item. O princípio da conservação de energia afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra.
ou seja, a quantidade de energia total permanece constante. O que você acha que isso significa? Em nosso cotidiano, há muitos tipos de transformação de energia, com aqueles que envolvem a produção de energia elétrica. Se um determinado conversão de energia em quantidade não foi identificada, ela terá transformado e deverá aparecer em algum lugar. Muitas vezes dizemos que parte da energia foi perdida. No entanto, ela não desapareceu, apenas transformou-se. Por exemplo, nos seres fotossintetizantes, transforma-se a energia solar em energia química presente em moléculas como a glicose. Mas como será que a energia flui ao longo das cadeias alimentares? O estudo realizado por Wong, um dos precursores das pesquisas em ecologia, mostrou a quantidade de energia presente nos diferentes níveis de uma cadeia alimentar. O estudo foi realizado na década de 1940, na Flórida, Estados Unidos. A quantidade de energia expressa em quilocalorias por metro quadrado no ano, ou seja, no ano de energia expressa em em quilocalorias por metro quadrado por ano, ou seja, a energia acumulada em uma unidade diária por unidade de tempo. O gráfico a seguir mostra a quantidade de energia em cada posição na cadeia alimentar em um ecossistema aquático. Observe diferenças, quantidade de energia observada em cada nível, principalmente entre o produtor e o consumidor terciário. Ainda na década de 1940, outro cientista, Conheio, publicou estudos que trouxeram impostos e contribuições para a compreensão do fluxo de energia nos ecossistemas. Ele uniu o conceito da ecologia e da física para definir níveis tróficos, o que se chama de pirâmide de energia. Os níveis tróficos correspondem aos produtores e consumidores de uma cadeia alimentar. O principal nível trófico é ocupado pelo produtor, segundo é representado pelo consumidor primário e assim por diante, até o último consumidor da cadeia. As pirâmides de energia, por exemplo, por sua vez, têm como objetivo expressar a produtividade de um sistema, isto é, a quantidade de energia assimilada pelo organismo que compõe cada nível trófico, considerando o fluxo de energia unidirecional dos produtores para os consumidores. Essas pirâmides apresentam os produtores na base. Então, tive que fazer a leitura no meu livro, né? Mas a gente vai explorar um pouquinho melhor. Começando aqui pelo item, a energia se transforma. Essa energia se transforma porque, como existe o conceito de ciência e física, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, a energia, ela acaba se transformando. Um tipo de energia se transforma em outra energia. Como foi citado, sempre numa cadeia alimentar, numa cadeia alimentar, o primeiro nível trófico é o produtor, né? Esse produtor é um vegetal. Seja uma gramínea, seja uma árvore, seja qual for a espécie, mas é um vegetal. Por que ele é produtor? Porque tem que ser um ser autótrofo, que produz o seu próprio alimento. E o alimento deles é produzido através da fotossíntese, um processo que nós conhecemos bem. E dentre a fotossíntese, só consegue ser realizada por conta da radiação solar. Né? É necessário a radiação solar para a produção desse alimento, que são as substâncias que alimentam o vegetal. Então, é a energia solar que se transforma em energia química, que está sendo sintetizada na produção da glicose, do oxigênio, para alimentar o vegetal e assim distribuído em outras cadeias, em outros níveis tróficos. E daí segue essa transformação de energia. Então, sempre no primeiro nível trófico, nós temos o consumidor, o produtor, né, que é um ser autótrofo, e a gente vê que tem uma quantidade de energia bem grande. Quando vai para o consumidor primário, essa energia ela já houve um decrescimento, ela já caiu bastante, porque se o produtor tem esse percentual de energia, quando esse meu nível trófico, o primeiro consumidor, consegue se alimentar dele, ele só vai se alimentar daquilo que ele já fez uso, né? Então já teve um decréscimo, porque o vegetal é um ser vivo, precisa se manter. Aí assim por diante, então ele já não consumiu toda a energia que tinha aqui, porque essa espécie continuou se alimentando. Então ele pegou o suficiente para se manter vivo, o próximo já pegou o suficiente, ou seja, o nível de energia ele vai decrescendo do produtor para os níveis tróficos. Maior quantidade de energia no produtor e vai decrescendo de acordo com o tamanho da cadeia alimentar. Certo? Isso é quando se trata do percentual energético.
Nessa página nós temos outras questões, mas eu vou pedir que vocês leiam, né? O Agora é com você e respondam individual. E caso de dúvida, vocês podem estar me chamando no meu WhatsApp, tá? Continua também outra atividade e vocês podem fazer as atividades em casa mesmo, como complemento da mesa. Só em caso de dúvida, se tiverem, depois a gente volta para estar esclarecendo um pouquinho melhor. Tudo bem? Vamos para o fluxo de matéria nos ecossistemas. Então, o fluxo de matéria no ecossistema. A gente vai ver como que a gente identifica, como que a gente quantitatiza esse fluxo de matéria no ecossistema. Vamos ler o que o enunciado nos diz? Rapidinho. Além de energia, a matéria também é transferida aos organismos ao longo da cadeia alimentar, por meio de um fluxo cíclico. Os nutrientes presentes nos organismos consumidos são utilizados na estrutura corporal dos indivíduos na realização de suas funções. Aquilo que não é aproveitado é liberado no ecossistema, por meio das fezes, assim como os restos de alimentos e cadáveres são degradados nos ecossistemas pela ação dos decompositores, fazendo com que a matéria retorne para o ambiente para um ambiente. Um exemplo de fluxo de matéria é o ciclo do carbono. Então, o que está nos dizendo o fluxo de energia? Que a energia ela é consumida e mesmo depois que a matéria viva ela entra no seu estado de letalidade, ela morre, ela é decomposta pelos agentes que se chamam de agentes decompositores, que são constituídos principalmente de fungos e bactérias, que fazem a decomposição da matéria morta. Quando isso acontece, os restos mortais e as fezes até dos vivos é transformada em nutriente mais uma vez e volta para o ambiente, né? Como fonte de reserva para que o ciclo continue. Eles citaram o ciclo do carbono, a letra é muito pequenininha, gente. Eu preciso continuar lendo no meu livro, mas vamos ver o que nós temos em relação ao ciclo do carbono, tá bom? Vou tirar daqui por causa da página. Número 1. O carbono presente na atmosfera, na forma de gás carbônico, é incorporado pelas plantas em moléculas de organismo durante a fotossíntese. Quando os animais comem a vegetação contendo glicose, seu sistema digestório absorve essas moléculas, que pode ser utilizada para produzir energia e para compor sua biomassa. Os animais liberam gás carbônico da atmosfera durante a respiração. Os decompositores agem sobre os restos orgânicos, liberando carbono por meio do gás metano, que é produzido durante o processo. Os indivíduos também liberam gás carbônico resultante da queima de combustíveis fósseis. Processo contribui para o efeito estufa. Assim como o de outros elementos químicos, o ciclo do carbono em um ecossistema inclui o trajeto desses elementos como componentes abióticos, passando pelo interior dos organismos vivos e retornando ao ambiente. A passagem do carbono de um componente para o outro envolve a transformação de moléculas que contém nesse elemento. Então, o carbono, como nós sabemos, né, quando ele se junta com o oxigênio, ele forma um gás, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono, depende do leitor como que ele vai fazer, porque existem as duas pronúncias. Então, o carbono, ele tem um ciclo de ida e volta na atmosfera o tempo inteiro. Por quê? A planta, quando ela realiza a fotossíntese, ela absorve, né? Ela absorve gás carbônico. E quando se junta com a radiação solar, a água e os sais minerais que subiram pelos canais de transmissão da planta, ocorre a síntese, a quebra, a transformação, e ela aproveita esse carbono para produzir o seu alimento e libera gás e oxigênio. Isso no processo da atmosfera, né? No processo atmosférico da fotossíntese. Só que a planta, quando ela realiza a fotossíntese, ela transforma esse carbono em nutriente. O boi, os animais no geral, que faz parte da nossa alimentação, eles se alimentam dessa vegetação toda. Então, eles também gerem esse fluxo. Mas no processo de expiração, assim como todos os animais, quando nós
Inspirando, expiramos gás carbônico junto com o oxigênio. O nosso sistema faz a síntese, a troca. O oxigênio vai para a nossa corrente sanguínea e o carbono a gente expira. Né? Então, é um ciclo de transferência de ida e volta entre o contato do meio, né, do interior do ser vivo com o meio externo no qual nós nos encontramos. Esse ciclo do carbono, ele faz parte da vida. Professora, mas o carbono não é um elemento poluente? É. Mas a gente não pode deixar de poluir porque a gente não pode deixar de respirar. Então, é um processo natural que, infelizmente, vai ter que continuar acontecendo. Tudo bem? Vamos ver outras pirâmides ecológicas. A gente vai conhecer alguns tipos de pirâmides, né? Pirâmides ecológicas, para que a gente possa entender melhor essa parte da ecologia, que é o estudo da casa, dentro das teias alimentares e cadeias também. Vamos lá. Além das pirâmides de energia, existem outras pirâmides ecológicas. Elas têm como função representar outros fatores importantes para a análise dos ecossistemas. Analise as informações a seguir. Tá bom. Vou ver se eu consigo ver nesse livro, mas eu não consigo. Aqui. Nós temos aqui uma cadeia 1 e nós temos uma cadeia 2. Olha a cadeia 1, o que está dizendo aqui? Nós temos, ela está reversa, vamos daqui. Aqui nós temos produtores, né? Produtores. Aqui nós temos consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Essa pirâmide ecológica está dizendo aqui, ó, que o produtor ele tem 1.500 quilocalorias de reserva. O meu consumidor primário, ele consome 200 quilocalorias. O meu consumidor secundário, ele consome 90.000 calorias. E o meu consumidor terciário, ele consome apenas 1 caloria. Ou seja, essa pirâmide aqui, ela está mostrando o percentual, né, de consumo de energia dentro desse ecossistema. Uma cadeia alimentar que nós temos gramíneas que alimentam grilo, que alimentam sapos, que alimentam cobras, né? Então, é o percentual. Observem que, de acordo com a barra, vai diminuindo o fluxo de energia necessário nessa cadeia alimentar. Vamos ver essa cadeia 2. Você observa que a pirâmide está um pouco diferente dessa, né? Então, por que ela está diferente? Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho o produtor, uma árvore, aí eu tenho um consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. E a minha pirâmide, ela tem esse formato. Por que ela tem esse formato? Ó, no meu produtor, está dizendo aqui ó, que eu tenho um percentual de 200 quilocalorias, né? No meu consumidor primário, eu tenho 1.500, no consumidor secundário eu tenho 1.200 e no consumidor terciário eu tenho 2. O que isso quer dizer? Como é que a gente vai entender melhor essa pirâmide? Essa pirâmide, ela não leva em consideração o percentual energético. Ela leva em consideração a quantidade de indivíduos pertencentes nessa cadeia. Olha o que o esclarecimento diz para a gente, ó, na próxima página. Vamos virar a página e vamos ler aqui para que a gente possa entender. Vamos fazer a leitura desses seguintes itens. As pirâmides anteriores, que foi a que a gente acabou de ver, são chamadas de pirâmide de número e representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico de um ecossistema. Esse conhecimento é útil para mostrar o número de indivíduos de um nível trófico necessário para alimentar determinada quantidade de indivíduos do próximo nível. Em certo período, dessa forma, é possível estimar, por exemplo, quantas lagartas podem se alimentar em uma árvore ou quantos sapos são necessários para manter a alimentação de uma serpente. Vamos voltar? Vamos voltar aqui nessas pirâmides rapidinho? Ó, rapidão. Essas duas pirâmides que a gente viu aqui são pirâmides de número. Tá? Elas levam em consideração a quantidade de indivíduos necessário em um nível trófico para alimentar o outro nível trófico. Por isso que elas são diferenciadas. Então, o que ela está dizendo aqui? Ó? Olha a quantidade de capim. A gente precisa de 1.500 capins para alimentar
200 grilos, né? 200 mil grilos, que é o meu consumidor primário. Aí aqui no meu consumidor terciário está dizendo que eu preciso de 200 grilos para alimentar o meu consumidor terciário, meu consumidor secundário, que no caso é o sapo. E o sapo é necessário 90 mil sapos para alimentar uma serpente. Ou seja, é uma quantidade de números, né? Você leva em conta número. Ou seja, é o que seria necessário. Aqui ela é invertida por quê? Professor, o produtor não é o maior, a barra tem que ser maior. Aqui é de número. Então, no produtor, o que eu tenho? Eu tenho uma árvore só, mas ela é suficiente para alimentar 150 lagartas. Então, quantidade de indivíduos, eu tenho mais lagarta do que árvore. Eu tenho uma árvore, mas eu tenho muita lagarta, tá? Então, a quantidade de pássaros para se alimentar das lagartas é menor do que a quantidade de lagarta para se alimentar de árvore. Por isso, ela tem esse formato. E aqui em cima, ela fica nesse contexto menor ainda, porque a quantidade de pássaro para se alimentar dessas lagartas daí é menor ainda. E a quantidade de indivíduos. Quando você tem pirâmide de número, você analisa a quantidade de indivíduos na pirâmide. Tá certo? Aí vamos aqui conhecer outros tipos de pirâmide. Existem ainda as pirâmides de biomassa, que expressam a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de um indivíduo trófico, medida em massa por área. A massa, nesse caso, é apenas a chamada massa seca, ou seja, não leva em consideração a água que não é orgânica. Assim como as de número, as pirâmides de biomassa também pode ser invertida, pois a medida de biomassa não considera a taxa de multiplicação de seres vivos. Considerando o ecossistema aquático, por exemplo, em determinado momento a biomassa do fitoplâncton produtores pode ser menor que a dos seres de outros níveis tróficos, como os zooplânctons e os peixes consumidores. Isso acontece porque o ciclo de vida dos micro-organismos que formam o fitoplâncton é mais curto. Só dê uma olhadazinha no significado. O fitoplâncton é formado pelos micro-organismos autotróficos em suspensão na água, marinha ou doce. E o zooplâncton é formado pelos organismos heterótrofos desse animal, tá? Desse ambiente, perdão. Então, gente, pirâmide de biomassa, né? É diferente. Ou seja, a pirâmide de biomassa é a pirâmide que vai marcar o percentual de energia necessária para estar alimentando os indivíduos dentro de uma cadeia alimentar. Então, aqui nós temos uma pirâmide que ela tem, ó, no produtor, capins, que vai alimentar bois, esse bois que vai alimentar onça, né? Então, aqui a quantidade de massa necessária de capim para alimentar o boi e a quantidade para alimentar uma onça. Aí vocês veem que ela é muito parecida com uma pirâmide de energia, né? Essa aqui também é uma pirâmide de biomassa. Quando fala de fitoplâncton, nós estamos falando de uma cadeia marinha, né? Então, fitoplâncton, água, micro-organismo, é necessário para alimentar os zooplâncton. Zoo vem de animais, então são animais pequenos, os peixinhos menores que se alimentam desses fitoplâncton. Essas cadeias, esse tipo de pirâmide, ela pode ser invertida. O produtor, aqui você vê que está em decrescência, né? Aqui já aumentou o zooplâncton, e nos indivíduos, os consumidores secundários já tem uma elevação maior. Toda vez que vocês verem uma pirâmide invertida, essa pirâmide é de biomassa, porque não existe pirâmide de número, nem pirâmide de energia invertida. As únicas pirâmides que são invertidas são as pirâmides de biomassa, certo? Aí vamos continuar. Façam também as questões, resolvam tudo que a questão. Me procure só em caso de dúvida, podem estar resolvendo todas as questões, tá? Impactos em cadeias e teias alimentares. Vamos ver quais são os impactos. As relações alimentares dos ecossistemas. As relações alimentares dos ecossistemas podem sofrer diferentes alterações
muitas delas causadas pelos seres humanos. A caça predatória, a destruição da vegetação natural e o descarte inadequado de lixo não degradável são exemplos de ações que podem afetar o meio ambiente, inclusive ocasionando a extinção de outros seres vivos. Com essa interferência também é possível que algumas espécies se tornem invasoras de determinada região, competindo por recursos como espécies nativas. Alterações como essas podem afetar drasticamente o equilíbrio ambiental. Imagine, por exemplo, que uma população de insetos de determinada área seja consumida apenas por um tipo específico de sapo. Se o número de sapos em questão diminuir, consideravelmente a quantidade de insetos aumentará. Isso pode significar uma maior disputa por alimentos na região, além do risco de haver prejuízo a plantações próximas ao local. Além disso, com a poluição dos ecossistemas, os organismos produtores podem ser contaminados com substâncias tóxicas, que são representadas ao longo da cadeia alimentar. Diferentemente do que acontece com a energia, a concentração dessas substâncias aumenta a cada nível e o último consumidor da cadeia acaba sendo o mais prejudicado, devido ao acúmulo de matéria nociva no seu organismo. Certo? Aí vem quando a gente fala da questão dos impactos ambientais, a gente sabe, né, que os grandes agentes causadores, os destruidores dos ecossistemas somos nós homens. Então, por quê? Porque nós consumimos demais e esse consumo exagerado, esse consumo excessivo nosso, faz com que a gente produza muito lixo. O lixo, ele causa grande desequilíbrio ambiental, né, porque o lixo, ele tem a facilidade de prejudicar tanto o solo como a água em questão de contaminação. Então, algumas espécies elas conseguem se desenvolver melhor nesses ambientes, prejudicando o desenvolvimento das outras. O que o texto realmente quer dizer para a gente? Que para que um ambiente esteja em equilíbrio, todos os seres têm que estar em equilíbrio. Uma cadeia alimentar, ela serve para manter o percentual de espécies em equilíbrio, nem em excesso, nem em escassez, como foi falado agora há pouco. Se tem um determinado espécies de insetos, e quem se alimenta desses insetos são sapos. Se porventura o ambiente foi modificado e esses sapos não conseguem sobreviver, não vai ter mais o consumidor dos insetos. Então, nós vamos ter uma proliferação de insetos muito grande, que pode estar atacando lavouras, plantações e trazendo grandes prejuízos à economia. Ou seja, nenhum ser vivo vive isolado do outro. A gente vive em constante relação, a gente vive em um fluxo energético, a gente vive em uma cadeia para que todas as espécies mantenham o equilíbrio do meio ambiente. Na página 32, também, né? Só passar para vocês rapidinho. Na página 32 tem esse texto aí, para ir além, que é sobre o javali. Eu gostaria que vocês também lessem, interpretassem direitinho. Tá bom, gente? Aí a gente encerra esse capítulo, mas tem bastante atividades, tem bastante texto interpretativo, para que vocês possam tá vendo, né? Leiam o texto sobre o javali, que é a invasão do javali. Em relação à leitura do texto, respondo essas questões aqui, que são poucas, é interpretativa mesmo. Essa parte aqui da página 34, vocês não precisam estar fazendo, tá? Teria que ser em sala, infelizmente a gente não está em sala, mas a gente vai dar até o final do ano, o ano letivo, eu creio que a gente vai desenvolver um belo trabalho para estar colocando todas essas atividades que seriam coletivas, que a gente não teve como fazer, para que a gente esteja realizando ainda. Eu tenho fé que isso ainda vai acontecer, tá bom? Aqui eu exploro seus conhecimentos, tudo dentro do conteúdo. Façam, leiam, pesquisem, tá? Mais atividades. E mais atividades. E sobre essas atividades, aí vocês só me enviem a atividade lá do bioma, tá bom? Essas outras eu espero que todos façam. Confio em você, confio na responsabilidade dos seus pais, para estarem respondendo as atividades em casa, tá certo? Na próxima, a gente vai estar trabalhando atividade suplementar. Está fazendo correção já do capítulo 6 e do capítulo 7 da atividade suplementar. Para a gente estar fazendo uma revisão e não estar correndo tanto,
tá bom? Eu me esforcei ao máximo, né, diante da situação que a gente se encontra, mas eu creio que unidos a gente vai mais longe. Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.